Olá, vamos começar hoje por uma bela frase. Todas as formas de arte criadas pela humanidade, sejam elas antigas, novas e não importa a que cultura pertençam, conectam-se em níveis muito profundos e universais. A frase é de Tadao Ando, um dos maiores arquitetos do mundo, e marcou a nossa convidada, a também arquiteta Gabriela Arruda. A partir do pensamento de Tadao Ando, ela fez uma pesquisa sobre os pontos em comum de templos de 3 religiões em Belo Horizonte. Vamos começar então, Gabriela, por essa frase do Tadao Ando, que ela é quase um mantra, né? Será que você podia repetir do seu jeito? Então, foi uma frase que me instigou muito, assim, no começo da pesquisa. Foi ela que deu origem a essa pesquisa, porque foi o que me fez pensar, assim, se existe essa conexão muito profunda e universal, o que seriam essas coisas diferentes que eu poderia buscar essa conexão e essa profundidade? E a primeira coisa que eu pensei foi a religião, porque em todo lugar do mundo a gente encontra a religião, as pessoas falando do transcendental, do imaterial, e como que isso acaba se manifestando de uma maneira material até na arquitetura. Então eu pensei, poxa, isso é um ótimo caminho para eu seguir na minha pesquisa, sabe? Pesquisar esses lugares, principalmente no Brasil, que a gente tem tanta mistura de cultura, né? Tantas origens diferentes que vieram parar aqui. Então eu pensei, vou usar isso e vou pesquisar e visitar por mim mesma esses lugares, pegar de 3 lugares completamente diferentes, de origem completamente diferentes, para ver se eu consigo confirmar essa frase, né? Dessa conexão profunda e universal, essa busca de materializar o imaterial, como que as pessoas fizeram para isso acontecer e ver se isso realmente tem essa conexão que o Tadao Ando fala. Agora vamos falar um pouquinho dele. Ele é uma figura, uma personagem interessantíssima, né? Ela é sensacional. Ele não tem formação acadêmica. Não, ele não tem. Ele é um arquiteto assim, muito singular, principalmente nos dias de hoje, né? Ele nunca cursou arquitetura em nenhuma faculdade, ele era caminhoneiro, depois ele virou boxeador profissional, e aí um dia ele falou, vou ser arquiteto, e começou a estudar por conta própria. E hoje em dia ele dá aula assim, na Universidade de Tóquio, que é uma das mais concorridas, mais exigentes do mundo. Eu acho isso maravilhoso, assim, o autodidata, aquela pessoa que vai sozinho, seguindo riscos, né? E no caso dele, parece que tem uma coisa também bonita, que ele tem influência do budismo, de um certo budismo. Então ele busca, segundo o que eu li, a simplicidade na beleza, ou a beleza da simplicidade, uma coisa bem minimalista, assim, bem budista mesmo. E também tem uma coisa que eu gosto, que ele fala que o sagrado está dentro do ser humano, né? No espírito, mind. Naquilo que a gente cria e considera sagrado, né? Então pode ser a casa também. Pode. Isso é um pensamento muito japonês mesmo. No próprio Japão, eles têm esses pequenos altares nas casas deles, isso é muito comum. E os próprios quartos deles, às vezes, acaba sendo um lugar sagrado. Eles têm o que eles chamam de genkans, que são tipo um pequeno desnível assim que leva para o quarto, que já simboliza todo um respeito, assim, toda uma sacralidade do individual, assim. A pessoa entra no quarto, ela descende aquele nível já para entrar no sagrado dele, sabe? E isso é muito interessante. Então, influenciou muito, muito o Tadao Ando. Ele tem dezenas de obras. Eu vi que a maioria delas está no Japão. Parece que a partir de, não sei, quase 2000, mais ou menos, que ele começou a fazer fora. 2 a gente destacaria, né? Você podia, é o Templo da Luz. Isso, o Templo da Luz, que é cristão, e o Templo da Água, que é budista. Fala um pouquinho de cada um. Então, os 2, eles são muito simples em questão de material, assim. Eles são feitos de concreto, tudo muito branco, muito liso. E eles carregam essa simplicidade, eles brincam muito com os vazios e com como que a luz participa desse vazio. No Templo da Água, ele é tipo um cilindro, assim, com um espelho d'água e uma escadaria bem no meio, como se você entrasse nesse aquário.
E aí você descende com essa mesma ideia dos Genkans, você desce essa escada e se encontra... E é um templo pequeno, mas como tem tipo um labirinto por dentro, ele parece ser muito maior. E esse labirinto, ele faz tipo um espaço intermediário do exterior, que é profano, até você chegar nesse núcleo do templo, que é a parte sagrada, com o altar, tudo certinho. Já no Templo da Luz, que é cristão, você entra e logo de cara, assim, logo atrás do altar, existe uma abertura numa parede de concreto, que é uma cruz, e essa é a única fonte de luz do edifício. Então, bem atrás de onde fica o padre, que é onde a gente espera que venha a luz, o conhecimento e toda aquela transcendentalidade, né? Transcendentalidade, é de onde vem toda essa luz que atravessa o concreto. Então, fica parecendo que ela é muito mais poderosa que o concreto, que é mesmo, né? Que é a questão da fé, da religiosidade. Vamos começar, então, um pouquinho pelo cristianismo. Você fala no seu trabalho, como é que chama o seu trabalho mesmo? É a manifestação do sagrado em diferentes tipologias arquitetônicas. Isso. No caso do cristianismo, tem toda evidentemente, uma coisa em torno do símbolo da cruz, né? Você fala do encontro do horizontal com o vertical. Fala só um pouquinho sobre isso, do cristianismo. E a igreja que você fotografou, que foi Notre Dame. Ou pegou foto? A Notre Dame foi um dos maiores vislumbres da minha vida, né? Eu conheci no Ciências Sem Fronteiras. E, assim, ela é maravilhosa e segue os preceitos que a gente vê em praticamente todas as igrejas cristãs católicas do mundo. E aí eu usei esse deslumbre que eu tive para analisar a Igreja da Boa Viagem, que é aqui em Belo Horizonte também. E ela segue os mesmos preceitos, assim, dessa caminhada, bem quando... Eu não sei se todas as pessoas percebem, mas acho que com certeza no íntimo delas a gente sente isso quando entra. Essa caminhada que a gente faz ao longo da igreja, da nave, para chegar no altar. Quer dizer, você tem um caminho para chegar até essa iluminação. Você não vai de cara nela. Você tem todo esse caminho de preparação, de respirar fundo, de sentir a ambiência do lugar, para aí sim você chegar no ponto principal de iluminação espiritual, que é onde ficam o padre, as pessoas, assim, consideradas mais elevadas espiritualmente, né? E nós discutimos, né, na sua banca de trabalho, que essa questão da horizontalidade e verticalidade é também ligada a uma questão do poder também, que é o poder divino, essa coisa transcendental, mas que a religião católica vem com uma manifestação de poder de Deus, né? Assim, essa luz parece que transmite um pouco isso, a distribuição da luz. Isso. Essa questão da verticalidade, ela lembra até, vem de um conceito, de um latim que chama axis mundi, que a gente encontra em várias outras religiões também. Foi um dos pontos que comprovaram a frase do Tadao Ando, que é essa ponte vertical que tenta ligar o horizontal, que somos nós, profanos, para o mundo transcendental. Então, a gente vê na católica aquelas torres muito altas, no islamismo, nas mesquitas, os minaretes, que só os sheiks podem subir e falar. Sabe, a gente vê essa verticalidade, essa tentativa de chegar aos céus mesmo, quase que literalmente, assim, através dessas torres e desses... Dizia-se antes, não sei se isso acabou, mas assim, que até a construção das igrejas medievais tinha formato de oração, né? Também a postura das mãos, né? É uma coisa bonita, assim, como se tivesse, como você falou, a elevação, a coisa edificante rumo aos céus, né? É como se a gente estivesse tentando alcançar mesmo, quase que de uma maneira literal. Assim, alcançar os céus. E que mais que você notou na Igreja da Boa Viagem? Tem um entorno, é Boa Viagem, né? O entorno, que são ela tem os esse jardins, entorno, que né? é o jardim, que também é tombado, né? E é ótimo, porque ela se localiza numa parte muito central de Belo Horizonte. E ela é muito histórica. Então, quando eles decidiram manter esse jardim, eles criaram esse espaço intermediário. De assim, transição, né? De transição, para você se preparar, porque você está
na cidade, no meio do centro, toda aquela bagunça de cidade que a gente está acostumado, né? De barulho, de Urbano, poluição, ordem, gente buzinando, né? E sinal abriu, a pessoa buzina. E aí você tem aquele jardim e não é um caminho direto, assim, ele é um caminho na diagonal, assim, é maior. Você vê que é de propósito para fazer você caminhar, você entender que entre aquela calçada e lá dentro você tem que ter uma passagem meio que para se purificar, sabe? E a natureza é uma ótima maneira de fazer isso, né? Que você passa por aquela paz, as plantas, você vê os passarinhos, tem todo aquele ritual mesmo para você entrar na igreja já com outro estado de espírito. E mesmo quando a gente entra, a gente ainda não entra assim, sempre parece que tem um 100%. pórtico, assim, parece que ainda vai entrando, depois é que você chega, né, nesse corredor, nessa, né? Logo na entrada a gente dá de cara, né, com um corta-vento, né, que eles chamam, que é para... Hoje em dia não usa mais tanto, né, por causa das velas, porque antes era tudo iluminado a vela, né? Então eles têm, logo na porta, assim, quando você entra, eles têm esse contraventamento, mas hoje em dia ele serve mais como também outra coisa para você não dar de cara, assim, com... Você se preparar mesmo para entrar num ambiente sagrado, né? Sim, só depois que você entrou, você ainda dá uma caminhadinha, vira para o lado e aí sim você está preparado para lidar com aquela ambiência que é totalmente diferente da ambiência profana, que a gente está inserido quase que 95% do nosso tempo, né? Isso. Vamos fazer então um pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco já falando de 2 outros tipos de templo, o budista e o islâmico. Até daqui a pouco.